Estamos iniciando mais um Saúde em Foco, com uma série de informações relevantes que vão fazer diferença no dia a dia de vocês. Estejam conosco. No nosso programa Saúde em Foco de hoje, nós vamos falar sobre o envelhecimento. Como todos nós sabemos, com o avanço da medicina, dos métodos diagnósticos, dos tratamentos e da conscientização da melhoria dos hábitos de vida, a nossa população está envelhecendo. Envelhecendo de uma forma saudável, mas também envelhecendo e trazendo em si as alterações que muitas vezes são comuns nessa época. Para vocês terem uma ideia, uma doença muito prevalente nessa fase, além de outras demências, é a doença de Alzheimer. E hoje no Brasil nós já contamos com aproximadamente 1.200.000 pessoas portadoras dessa doença. E isso tende, em números, a aumentar cada vez mais, visto que, numa previsão recente, mais ou menos em 2030, o Brasil deve ser aproximadamente o 6º país no mundo com o maior número de idosos. E quando a gente fala idosos, são pessoas acima dos 65 anos. Ou seja, aproximadamente metade da nossa população vai ter acima de 65 anos. E aí vem os nossos questionamentos. Estamos preparados para esse envelhecimento? Estamos preparados para cuidar dessas pessoas mais idosas? E com base nessas dúvidas, eu convidei o Dr. Marco Polo e a enfermeira Mônica para nós discorrermos um pouco mais sobre o assunto. Marco Polo, você que está à frente da Abras, fale um pouco mais sobre o Alzheimer e essa visão do envelhecimento que está tão marcante nesses próximos anos. Ana, realmente é uma situação preocupante. A Abras no Brasil ela tem uma conotação federativa, nós temos uma nacional e regionais em 20 estados, só que a gente não trabalha de forma isolada. Nós fazemos parte da ADI, que é a Associação Internacional de Alzheimer, que a sede é em Londres, que trabalha em conjunto com a ONU. E a ADI congrega mais de 174 associações no mundo inteiro. Então nós falamos que o Alzheimer, a demência do modo geral, é uma epidemia silenciosa. Porque, felizmente, pelo avanço da medicina, pelos antibióticos, as medicações e essa visão na melhora de qualidade de vida, nós temos um envelhecimento maior. Só que algumas vezes nós esquecemos de cuidar de um órgão extremamente importante que é o cérebro. Então, por isso que está tendo uma demanda maior dessas demências, sendo que a mais prevalente na nossa sociedade é o Alzheimer. E dentro disso, é uma doença que requer uma atenção e uma dedicação muito grande da família. Família essa que também não está preparado, é uma das doenças mais caras, muitas vezes mais cara que o próprio tratamento do câncer, e vem solabando a nossa sociedade. E, infelizmente, o que a gente mais observa é que os órgãos governamentais não estão se mobilizando, não estão olhando. Basta ver que a nossa capital, Campo Grande, hoje nós temos aproximadamente 60 mil idosos, sendo que a ação pública feita para atendimento desses idosos, que são os centros de convivência, não atinge 5%. Nós passamos da hora de ser um centro de referência, de ter um centro-dia para acolhimento e amparo para esses familiares. E nós não temos e não vemos nenhum órgão governamental, nenhuma pessoa olhando e dando atenção para essa população. É interessante quando você fala de não estarmos preparados para isso, enquanto família, enquanto Estado e enquanto profissionais de saúde também, mas hoje já se vê um movimento para tentar minimizar esses impactos e até para orientar família, né, e orientar toda a sociedade.
E nisso, né, Mônica e a sócia dela, Débora, criaram um espaço onde esses idosos são acolhidos com todas as suas restrições, com todas as suas limitações e conseguem ter esse tratamento individualizado e essa orientação familiar. Essa casa que a gente montou foi devido a essa demanda. E aí a gente vê a necessidade das famílias na hora de trazer o idoso, dar informação. E a gente acaba sendo até o psicólogo da família, né, para poder orientar e dar as orientações certas. A nossa casa abriga o formato do idoso que precisa morar por tempo indeterminado, por curta permanência, e o formato daycare, que é o centro-dia. Eu posso levar meu idoso para passar um dia? Eu tenho como deixar ter. O idoso passa o dia e tem também as questões dele participar de outras atividades. Então nós temos uma equipe multidisciplinar, não é só da parte da enfermagem, assistência de enfermagem que necessita, mas a questão também do atendimento multidisciplinar, com fisioterapia, com terapia ocupacional, até mesmo a parte médica. Vamos supor, tem um geriatra que possa atendê-lo e a gente indica o geriatra, e o geriatra possa ir à casa e fazer o atendimento, a consulta, dependendo da situação do idoso e o que a pessoa necessita, a família. E no caso, a orientação da família como de suma importância. E a gente busca também, junto com eles, fazer com que eles consigam entender, né, toda a situação do idoso para melhorar a questão da autonomia ainda, dependendo do grau que a gente recebe o idoso, né, fazendo a questão de prevenção, mostrando para ele que é necessário ele ter ainda autonomia, fazendo o estímulo, dando estímulo para ele, e ele vai passar a ter um pouquinho mais de qualidade de vida nessa idade do envelhecimento saudável, né? É isso que o nosso trabalho que a gente procura realizar. Eu gosto muito desse termo envelhecimento saudável, porque assim, existe uma certa tendência até da própria família a negligenciar em alguns momentos a saúde desse idoso. Porque ele já está muito idoso ou ela está muito idosa, não precisa mais tratar. Eu vejo isso às vezes na minha especialidade, né, que eu sou ginecologista. Não, mas a paciente está com incontinência urinária, está perdendo urina, já não sai mais de casa por conta desse problema, mas vai operar para quê? Né? Porque já é mais idosa. Será que compensa? Será que compensa? Isso não existe mais, né? A qualidade de vida, o envelhecer saudável e mobilizar para fazer tudo o que for necessário para que isso aconteça de forma satisfatória é muito importante. Você, como odontólogo e agindo atuando, né, nessa área de gerontologia, sabe dizer com propriedade isso, né, Marco? Com certeza, mesmo porque a boca é um dos órgãos primordiais para esse nosso processo de envelhecimento. E felizmente hoje na odontogeriatria a gente tem uma visão gerontológica, que é justamente isso. Se vai viver mais 1 ano, 5 anos, 10 anos, não somos nós que vamos ditar. De qualquer forma, a autoestima que eu resgato de um paciente idoso que utiliza um par de dentadura e tem a fixação de uma prótese superior com ganho da estética e a função mastigatória, só Deus e Ele sabe dizer o quanto, mas a família percebe essa melhora, essa autoestima, essa melhora na qualidade de vida. E só adendo ao que ela estava falando aqui, muitas vezes na Abras e na nossa sociedade a gente ainda tem um estigma de que se eu for deixar o meu pai ou minha mãe numa casa de acolhimento, eu vou estar abandonando. E aqui eu peço para vocês terem um pouquinho de sensibilidade, que algumas vezes, para vocês em casa terem um geriatra, uma fono, um terapeuta ocupacional, um fisioterapeuta, vocês coordenarem tudo isso, ter que sair para trabalhar, é difícil. E muitas vezes numa casa de acolhimento, vocês vão ter todos esses profissionais que vão trazer uma melhora de qualidade de vida para o ente querido de vocês. E isso vai trazer uma melhora para todos na família.
Até porque o tipo de cuidado dispensado para o paciente idoso, ele é diferente. O paciente idoso, ele se locomove de outra forma, a necessidade higiênica dele acaba sendo outra, e estar num ambiente adaptado com profissionais que já estão habilitados para cuidar desse idoso faz muita diferença, além do convívio entre eles, né, Mônica? A gente faz, primeiramente, uma avaliação desse idoso. Quando ele chega para nós, né? Nós temos que primeiramente avaliá-lo. E aí dentro dessa avaliação a gente vai colocar qual é o grau que ele está. E aí a gente vai fazer as adaptações, interagir junto com a família e com a equipe multidisciplinar. E é onde a gente vai resgatar aquilo que eu falei do início, procurar fazer com que ele tenha um pouco de autonomia, né, na forma ainda preventiva. Às vezes, as pessoas falam assim, a família, eu acho muito caro levar para uma casa, para um idoso estar numa casa de repouso, estar numa residência geriátrica. Às vezes sai caro, mas o que é mais saudável? Eu cuidar do idoso com saúde ou eu já cuidar do idoso com doença? Sai mais caro tratar um idoso com doença. Quando ele já chega para nós com uma idade super, já com uma demência avançada, com Alzheimer com um grau super avançado, aí realmente sai mais caro. O tratamento, a medicação, a equipe. E Ana, o estigma é tão grande que, obviamente, eu não atendo só o paciente idoso, porque na área de saúde o mais importante é a prevenção. Sim. Se eu pego um paciente com 40, 45, 35 anos, o meu planejamento com relação à saúde bucal dele é justamente para quando ele tiver 60, 70, 80, 90, não é a boca que vai trazer problema. Só que a pessoa fala, eu vou num geriatra, no odontogeriatra com 30 anos, eu não preciso, eu não sou velho. Mas aí que está a essência da prevenção, da gente ter um olhar no processo de envelhecimento. Porque a gerontologia fala isso. Se eu quero ter um processo de envelhecimento saudável, eu tenho que ter mudanças de comportamento, de atitude, a partir dos 30, não depois que eu tiver idoso, que aí a gente não tem como prevenir e simplesmente só remediar. Então, assim, com isso, nós quisemos passar nesse programa toda essa consciência de que todos nós estamos envelhecendo e a população idosa ela vai ser cada vez maior. É uma população que exige sim adaptações e abordagens particularizadas. É uma população que vem sim com uma série de alterações patológicas como Alzheimer e as outras demências. E que como a gente sempre fez uma previdência para uma aposentadoria financeira tranquila, a gente tem que fazer uma previdência de saúde para que quando nós cheguemos aos 65 ou mais, estejamos saudáveis. E que toda a sociedade entenda esse processo como algo natural e abrace esses idosos carinhosamente e da forma que eles merecem. Vamos falar um pouco sobre a importância da qualidade dos alimentos. Não só a quantidade, não só a nossa postura frente aos alimentos nosso no dia a dia faz diferença na saúde, mas também a qualidade desses alimentos. Muitas vezes a gente faz opção por uma alimentação saudável, mas ao adquirir esses alimentos, eles não trazem toda aquela expectativa, tudo aquilo que prometem. E como exemplo, nós vamos usar a chipa. A chipa, que é um alimento tradicional do Mato Grosso do Sul, uma herança que vem dos nossos vizinhos paraguaios e, além de ser um alimento saboroso, é um alimento que traz nutricionalmente várias vantagens. Ele é um alimento feito originalmente com polvilho, então a chipa bem feita é um alimento totalmente livre de glúten, o que vai ajudar muitas pessoas que têm esse tipo de alergia. E para falar um pouco sobre a importância da qualidade, eu conversei aqui com a Kátia Laura, que está à frente do empreendimento, né, do Jerônimo Chiparia. A gente usa queijo fresco para não deixar aquele gosto de ranço na chipa, que em muitos lugares a gente come. A nossa chipa você pode levar para casa, ela não endurece,
porque a gente realmente coloca queijo, não essência de queijo, que muita gente coloca. Então, assim, não dá azia, porque não tem produto químico, é produzido artesanalmente aqui, a gente faz tudo aqui na loja. Então, assim, você vê que a gente pode, aqui no nosso estado, usar da culinária regional para um alimento saudável, da mesma forma que a tapioca é muito usada, né, como um alimento que é exemplo de um alimento saudável, a nossa chipa também pode ser um excelente exemplo de alimento saudável. A natureza trouxe o Bar Batimão. Agora, a Ana Matos Cosméticos traz os benefícios do Bar Batimão em uma linha natural e sem corantes para você. Sabonetes, sabonete líquido, creme para as mãos, creme hidratante para o corpo e pós-barba. Linha Bar Batimão Ana Matos. Nada mais natural que cuidar de você. Nas melhores farmácias e no site www.anamatos.com.br. Família feliz é família protegida. Na Vacine Care, você encontra vacinas importadas para crianças, adolescentes e adultos. Furo de orelha seguro e higiênico, testes de alergias, teste do pezinho, rede fria controlada 24 horas por dia. Temos um espaço especial e divertido para o seu filho e uma equipe de profissionais especializados. Vacine Care, clínica de vacina especializada. What I would do to take away this fear of being loved, allegiance to the pain. Now I fucked up and I'm missing you. I'll never be like you. I would give anything to change this fickle-minded heart that loves fake shiny things. Now I fucked up and I'm missing you. I'll never be like you. Casa Design Móveis. Nova loja. Altos da Afonso Pena. Venha e surpreenda-se. A Abrap Saúde lança o cartão Life Care, um programa completo de saúde para a sua família. Consultas médicas, exames, partos e cirurgias com até 70% de desconto, sem burocracia, sem carência e sem limite de idade. Auxílio funerário familiar e convênios com farmácias, laboratórios e clínicas de imagens. Presente nas principais cidades do estado. Programas a partir de R$ 49,00 para toda a família, pai, mãe, sogro e sogra. Abrap Saúde, o melhor para a sua família. Estamos aqui na Boutique Lavareda e hoje o nosso quadro Intimidade vai falar sobre lubrificação. Todas as cavidades do organismo, elas precisam de uma lubrificação para a saúde de todo o funcionamento do órgão. Por exemplo, a boca, a gente tem a saliva, que é uma proteção e uma lubrificação natural. O ouvido, a gente tem uma cera que não é sujeira, é uma lubrificação necessária. E a vagina, que é um túnel, também tem a sua lubrificação. A lubrificação vaginal, ela vem através de glândulas que se localizam na entrada da vagina e também através de secreções produzidas pelo colo do útero. Na hora da relação, é muito importante que essa lubrificação esteja presente de uma forma satisfatória, para que não haja dor, para que não haja trauma local. Porque em situações onde essa lubrificação está diminuída, vários dissabores podem acontecer. Não é, doutora Ana Luísa? É verdade, Ana. Só para a gente entender um pouquinho, o estímulo para que a gente produza essa lubrificação pode vir de várias partes do nosso corpo. Então, às vezes você lembrou de uma situação de intimidade, já pode começar a ter lubrificação. Às vezes está com o namorado, com o esposo,
começou com um carinho um pouquinho maior, já começa a lubrificação. Por isso que a gente fala que é tão importante esse processo inicial de intimidade antes da relação, para preparar o corpo para aquilo que vai acontecer. Porque, como você disse, às vezes, apesar de todo o preparo, apesar de toda a saúde, isso não acontece. Um dia que a mulher está mais cansada, um dia que aconteceu de repente alguma coisa desagradável no dia, ou só que não estava com muita vontade na hora mesmo, e aí a lubrificação não vem. Nessas situações tem uma coisa muito importante que a gente tem que chamar a atenção, que é o uso dos lubrificantes, para prevenir que haja algum trauma, que haja algum machucado mesmo na região genital, porque daí entra num ciclo vicioso. A gente não teve a lubrificação, aí vai ter dor, aí machuca, com a dor vai ter menos lubrificação ainda e vai ficando cada vez pior. Então acho bacana a gente falar um pouquinho do uso dos lubrificantes. Karina, fala para nós então sobre esses lubrificantes. Certo. Existem muitos lubrificantes e os principais, os melhores, são a base d'água. Aqui na Lavareda, a gente proporciona infinitas quantidades, todos os estilos, todos os tipos, e realmente facilita muito para a mulher quando ela quer até inovar, ela quer brincar, ela quer fazer uma surpresa, ela aparece com um lubrificante mais aquoso, que desliza, que favorece a penetração, que favorece a brincadeira entre o casal. Tem os lubrificantes comestíveis próprios, especiais para toda brincadeira, tem lubrificantes à base de água, lubrificantes que esquentam. Aqui se encontra uma gama de lubrificantes legais. Então, assim, vocês percebem que a lubrificação, ela é importante durante todo o processo da relação, que existem produtos próprios para sanar essa questão da diminuição da lubrificação, mas que também existem situações médicas onde essa lubrificação vai estar diminuída, como, por exemplo, na menopausa, né, Ana Luísa? Na verdade, a vagina, essas glândulas, elas têm receptores hormonais. E aí, na menopausa, no período do pós-parto, às vezes algumas medicações podem diminuir a produção dessas glândulas. Então, se isso aconteceu numa situação eventual, não é para ter uma preocupação imediata, mas está se repetindo, está causando dor, ardência, não está conseguindo lubrificar, é a hora de procurar o ginecologista e investigar se está ali perto da época da menopausa, se tem alguma coisa nessa produção de secreção que pode estar comprometida. E aí o médico vai poder te ajudar nessa investigação. Karina, e nos dê uma dica. Muitas pacientes perguntam no consultório se usar lubrificante com cheiro, com gosto, pode dar alergia. Nos dê uma dica de como pode ser feito esse teste de alergia. Justamente. Nós podemos manipulá-lo, né? Pega o gel, coloca aqui nessa parte do braço, fazer o teste. Na parte interna de coxa, para ver se vai dar alguma reação. Quando a pessoa é alérgica ou extremamente sensível, vai acontecer alguma coisa. Mas geralmente esses lubrificantes feitos para lubrificação íntima, eles são hipoalergênicos, então é muito difícil dar alguma alergia, não é? Bom, espero que todas as nossas orientações tenham sido úteis para vocês e nos aguardem na próxima semana com o nosso quadro Intimidade. Dando continuidade ao nosso bate-papo sobre um assunto que eu adoro, o emagrecimento, hoje vamos entender um pouquinho melhor como as nossas emoções podem nos ajudar ou não a emagrecer. Todos vocês já ouviram alguém dizer que emagrecer é fácil. Basta apenas usar aquela lógica, consumir menos e gastar mais, o famoso comer menos e praticar atividade física, que no estalar de dedo a mágica acontece. É como se fosse uma ciência exata. Mas sabemos que não é bem assim que funciona. Na prática, o tal comer menos e gastar mais não é tão fácil e simples assim. Isso porque o processo de emagrecimento envolve uma série de variáveis, desde fatores como o uso regular de uma dieta, fatores ambientais, genéticos, alterações hormonais, entre outros. Mas um fator importante que vem ganhando destaque como causa no ganho de peso, ou melhor, causa em dificuldade no emagrecimento, é o fator emocional. Sim, nossas emoções influenciam direto e indiretamente no processo de emagrecimento. Vocês já perceberam que quando estamos ansiosos, deprimidos ou até mesmo estressados, comemos muito mais? Isso acontece porque quando estamos nessas situações, buscamos compensar esses sentimentos ruins
comendo alimentos que nos proporcionam alegria e prazer. Felizmente ou infelizmente, comer determinados alimentos, principalmente os alimentos ricos em açúcares, aumentam no cérebro a produção de substâncias que nos acalmam, proporcionam alegria e prazer. Agora fica fácil entender por que a maioria das pessoas que estão acima do peso não comem por uma necessidade intensa em se nutrir, mas sim para buscar amparo, conforto e felicidade nesses alimentos. Criam uma espécie de relação íntima entre alimentação e emoção. Então, cada vez mais fica claro que ganhar peso ou desenvolver obesidade não é apenas uma doença física, mas é também ou principalmente um transtorno emocional. Então, para aqueles que fizeram uma avaliação médica ou nutricional e estão precisando emagrecer, um dos primeiros passos para o processo é saber diferenciar a fome física da fome emocional. A fome emocional acontece quando buscamos compensar nossas frustrações ou amenizar sentimentos ruins comendo. Já a fome física é a necessidade real e física em se nutrir. Uma atitude simples que nos ajuda a diferenciar a fome física da fome emocional é, antes de comer, se questionar: estou comendo porque estou com desejo ou vontade de um determinado alimento? Por exemplo, estou com vontade de comer um bolo de cenoura. Ou estou comendo por fome e necessidade em me nutrir? Se a resposta for estou comendo para matar a minha vontade, provavelmente não há necessidade de ingerir esse alimento, pois a sua fome é emocional. Agora, se a resposta for estou com fome porque faz horas que eu não como, preciso me alimentar ou preciso me nutrir, provavelmente a sua fome é física. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do nosso quadro de hoje e que eu possa ter levado até vocês informações que irão melhorar a sua saúde, qualidade de vida e também informações que irão te ajudar a emagrecer, quando necessário, é lógico. Por hoje eu fico aqui, mas semana que vem falaremos sobre outros assuntos que envolvam saúde e emagrecimento. E não esqueça, bem-estar é estar bem. Olá, meu nome é Carlos Magno, sou ortodontista e vim aqui, num patrocínio da Secor, falar algo sobre a nossa especialidade ortodontia. A convite do programa Prevenção em Foco, nós trouxemos um tema que não é tão comum, não é tão falado, não é tão abordado nem por nós especialistas, que é o que fazer no pós-tratamento ortodôntico. Convencionalmente, os ortodontistas, após o tratamento ortodôntico, colocam um aparelho removível na arcada superior, um aparelho fixo, uma contenção, fiozinho colado atrás dos dentes anteriores e normalmente falam: qualquer coisa, você volta aí. Hoje em dia, nos congressos, nas convenções, existe um consenso de que esse é um procedimento que está sendo deixado para trás. Por quê? Normalmente, o esmalte do dente é o tecido mais duro, mais resistente do corpo humano. E ele, mesmo assim, ele se desgasta através da mastigação, da escovação, de hábitos parafuncionais, de contato com a língua e o lábio, simples roçar. E a resina, aquela colinha que gruda o fio no esmalte do dente, ela não foi criada da natureza tão sábia, ela foi criada pelas mãos humanas e ela desgasta ainda mais intensamente. Ou seja, essa contenção em determinado momento vai cair. O clínico geral, ancorado naquelas ideias do passado, ficou muito tempo em tratamento, ele vai remover. O que vai acontecer? Os dentes vão voltar. Infelizmente, você vai ter que usar aparelho de novo. E é exatamente isso que ninguém quer, depois de passar por um tratamento ortodôntico, ninguém quer escutar. Justamente por isso, agora sim existe um consenso de que precisa se manter essa contenção. Até porque existe um segundo motivo. Pesquisas recentes mostram que as arcadas, elas tendem a se atresiar, tombar, contrair para dentro. Ou seja, resultante justamente nos dentes anteriores da frente. O cartão de visita, o sorriso, em que pode ser prejudicado. Os dentes entortam novamente. E aí, o que fazer? Novo tratamento ortodôntico? Por que não nós mantermos a contenção de forma eterna? Nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, o Prevenção em Foco agradece e nós nos encontramos nas próximas edições e aqui nas nossas redes sociais. Obrigado.
Espero que todas as informações passadas aqui façam parte do dia a dia de vocês. Esperamos todos no próximo sábado e o conteúdo está à disposição no saudeemfocoms.com.br.